Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Há uma semana eu estou fazendo vídeos falando da autoridade da palavra de Deus, mostrando na Bíblia os milagres, as transformações que aconteceram apenas com a palavra, a autoridade de Deus. Hoje eu gostaria de falar algo que vem acontecendo nos últimos anos na igreja, que se chama crentes incrédulos. Crentes incrédulos. Normalmente, as pessoas dizem que incrédulos são aqueles que não frequentam a igreja. São aqueles que não participam de nenhuma igreja. É normal, é comum você ouvir falar, o fulano é incrédulo. O ciclano é incrédulo. Mas na realidade, os incrédulos, eles estão muito mais dentro das igrejas do que fora. E eu vou provar isso para você. Os incrédulos, eles estão muito mais dentro das igrejas do que fora. No livro de João 20, versículo 24, João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quem era Tomé? Tomé era um discípulo. Veja, estou provando para você. Tomé era um discípulo. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, depois você lê o resto. Quem era Tomé? Um discípulo. E quando os outros discípulos disseram, olha, nós vimos o Senhor, quer dizer, Jesus havia ressuscitado. Sabe o que ele disse? Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nele. Eu só acredito se eu ver as marcas dos cravos. Aí eu pergunto a você. Tomé, Jesus chamou ele de incrédulo. Tomé, ele era uma pessoa qualquer? Não. Ele estava no convívio com Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. Mas incrédulo. Assim são as pessoas hoje. As igrejas hoje são fábricas de fazer incrédulos. Escute o que eu estou dizendo para você. Igreja hoje, a igreja moderna, são fábricas de fazer incrédulos. Como? Lembra que Tomé, ele disse, olha só, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O que as igrejas fazem hoje? Elas criam os incrédulos, dando elementos. Então a pessoa hoje só vai na igreja se ela receber alguma coisa, se ela tocar em alguma coisa, se o pastor se fantasiar de judeu. Aí ela vai. Então as igrejas hoje nada mais é do que fábrica de incrédulos. Porque só a palavra não serve. Só a palavra de Deus não funciona.
Não funciona. Tem que ter algo mais. Tem que ter um negocinho, um amuleto, um artifício. E aí eu pergunto para você, espera um pouquinho que eu vou passar para cá. Acho que parou a chuva. Não parou não, mas eu vou ficar aqui. Não parou a chuva não, mas eu vou me afastar um pouco. Então, as pessoas vão na igreja hoje por causa do que o pastor está dando, do que o pastor está oferecendo. Tomé era um discípulo incrédulo. E os incrédulos estão dentro das igrejas. E eu faço um desafio aqui. Se o pastor, qualquer igreja, se ele não der nada, se ele não prometer nada, se ele somente simplesmente usar a Bíblia, ninguém vai na igreja dele. Ninguém vai. Porque o próprio pastor é incrédulo. Ele, pastor, ele não acredita na palavra. Ele usa a palavra. Ele atrai as pessoas com a palavra. Só isso que ele faz. Mas ele mesmo não crê. Porque ele precisa de um artifício. Ele precisa enfeitar o pavão. Ele precisa botar uma árvore de Natal para chamar a atenção. Só a palavra não adianta. Então as igrejas hoje, na realidade, elas são fábricas de incrédulos. Os pastores são mais incrédulos do que o próprio povo. Tomé era um discípulo. Quer dizer, na cultura da igreja moderna, incrédulo é quem não frequenta a igreja. Aí eu faço uma pergunta para você. Se os incrédulos estão fora da igreja, por que que os ricos estão fora da igreja e os pobres estão dentro das igrejas? Gostaria que você me explicasse isso. Ué, não são incrédulos os que estão fora da igreja? Não são incrédulos os que não frequentam a igreja? Então como é que você pode me responder se dentro das igrejas estão os mais pobres? Me diz. Sabe por quê? Porque a própria igreja forma incrédulo. A própria igreja, ela incentiva você a ser incrédulo. A própria igreja alimenta a sua incredulidade quando ela deixa de usar a palavra, a autoridade da palavra, para ficar mandando você tocar nisso, tocar naquilo outro, se vestir de judeu, se vestir de palhaço, apagar a luz, tocar no manto, passar pela porta, tocar na arca. Isso é incredulidade. Você vê que é uma coisa repetitiva. Já disse, vou repetir para os ignorantes. Eu não sou contra a campanha. Não sou, jamais. Só para os ignorantes que acham que eu sou contra. Eu só estou dizendo para você que você hoje vai em alguma igreja porque você tem que tocar em alguma coisa, você tem que pegar alguma coisa. Tomé, quando disseram para ele, olha, nós vimos o Senhor. Ele disse, eu só acredito vendo. Eu só acredito tocando. Eu só acredito vendo as marcas dos cravos. Jesus chamou ele de incrédulo. Você é um incrédulo. Porque você precisa de um artifício. Você precisa de uma coisinha. Eu vou te dar 2 exemplos de fé, para ver se você aprende e deixa de ser estúpido. 2 exemplos. Uma mulher quando fica grávida, que o médico diz, olha, só ela está grávida. Olha exemplo de fé. Essa mulher, ela começa a dizer para todo mundo que está esperando um filho. Ela não vê o filho. Essa mulher começa a comprar roupa para o filho que vai nascer. Começa a enfeitar a casa. Começa a contar para todo mundo. A barriga vai crescendo. E ela continua crendo que dali vai sair uma criança perfeita e bonita. Isso é fé. Ela não vê a criança.
mas ela crê pela natureza de Deus, pelo milagre de Deus, que ali vai nascer uma criança. Isso é fé. Outro exemplo de fé. Você compra uma passagem de avião para ir para os Estados Unidos. Você tem que chegar 2 ou 3 horas antes no aeroporto. Você tem que tirar a vacina, tomar a vacina. Você tem que despachar as malas. Você conhece o piloto? Você sabe o nome do piloto? Você sabe quem botou a gasolina ou querosene no avião que vai te levar? Não. Você não sabe nada disso. Também não importa. Você está confiando num pedaço de papel que você comprou pela internet. Você está confiando num papel que você comprou pela internet, que o avião vai te levar para os Estados Unidos. Você não sabe quem é o piloto, aonde o piloto estudou, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. Você não sabe nada. Quem botou gasolina, se a parte mecânica do avião está boa, você não sabe nada. Você simplesmente acredita num pedaço de papel. Isso é fé. Mas na igreja, você tem que tocar em alguma coisa. Na igreja, o pastor apaga a luz. Na igreja, o pastor manda você tocar na arca. Na igreja, o pastor bota uma fitinha em você. Ele bota uma ferradura. Ele bota um cabresto. Ele bota uma algema em você. Você acha que isso é fé? Não, isso é estupidez. Simplesmente estupidez. Então a igreja hoje, com raríssimas exceções, é uma fábrica de fazer incrédulos. Lembra de Tomé? Tomé era cristão. Tomé era discípulo, como você, mas incrédulo. Se o seu pastor ficar uma semana sem fazer nada, sem cantar, só orando, você não vai na igreja. Você se esfria imediatamente. Você, não estou gostando mais desse pastor não. Ele quase não canta mais, só ora e prega. Não, vou para outra igreja, porque na outra igreja tem muita música. Na outra igreja, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, todo mundo se beija, todo mundo se abraça, todo mundo chama de meu irmão, minha irmã, meu querido. Eu vou para outra. Você é incrédulo. Simplesmente você é um incrédulo dentro da igreja. E o seu pastor, ele só está alimentando a sua incredulidade. Quando ele diz, olha, porque você vai tocar nisso, olha, porque eu vou te dar isso, olha, porque você vai se vestir disso. Ele está alimentando a sua incredulidade. Tomé foi incrédulo, sendo discípulo de Jesus, sabendo que Jesus morreria e ressuscitaria, tudo isso ele sabia. Mas ele disse, quando os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor, ele disse, não, só acredito vendo. É como você. É como você. Você é mais incrédulo do que qualquer outra pessoa. Razão pela qual você é pobre. Você está na miséria, cheio de problemas. E tudo você depende do pastor. Você não confia em você. Você não confia na palavra de Deus, você só confia no pastor. Quanto mais o pastor grita, mais você acredita nele. Quanto mais o pastor te chama de meu querido, mais você confia nele. Você é amiguinho do pastor. O pastor, ele não tem uma igreja, ele tem um grupinho de amiguinhos. Um grupinho de amiguinhos. O dia que esse pastor, ele entrar com a cara emburrada, acabou a igreja, porque ninguém quer isso. As pessoas querem um pastor sorridente, né? Um pastor que diz que vai arrebentar, um pastor que te abraça, que te beija, meu querido, um pastor que faz festinha. As pessoas querem isso. Desse mal eu não morro. Desse mal eu não morro. Mas é a igreja moderna. E aí, o seu pastor, ele fala, porque o marido da fulana é incrédulo. Porque a esposa do fulano é incrédulo. Não, não é incrédulo. Incrédulos são os que estão dentro das igrejas. Porque os pobres estão dentro das igrejas. Os miseráveis estão dentro das igrejas. Agora, o que não falta são promessas de prosperidade. Lembra da vigília da virada, que a sua vida ia mudar?
Todas as igrejas fizeram a vigília da virada. Vai na igreja agora. Já acabou praticamente o mês de janeiro. Aumentou tudo, IPVA, IPTU, o caderno da escola, a prestação da escola, aumentou isso, aumentou o custo de vida, mas o seu pastor, o bonitão, o bambambam, ele diz que esse ano seria o melhor da sua vida. Aí você vai na igreja, 90% do povo é pobre. E os outros 10% estão lutando para pagar os compromissos. Ué, não são os incrédulos os que estão fora da igreja? Não é assim que o seu pastor te ensina? O seu pastor não diz que incrédulo é aquele que não está na igreja, especialmente na igreja dele? Ué, mas os incrédulos são ricos. Os incrédulos dominam o mundo. Os incrédulos controlam o mundo junto com o diabo. E os crentes? Os crentes das igrejas de hoje são verdadeiros Tomés. Só acreditam vendo, só acreditam tocando, só acreditam palpando. E o pastor malandro, ele incentiva você a ser incrédulo. Mas você gosta. Você gosta. Veja, Tomé era um discípulo incrédulo. Como você. Se o pastor da sua igreja, por exemplo, apenas, falar, como eu falo sempre, né, repito, olha pessoal, nós vamos ficar aqui um mês sem campanha. Um mês. Só oração, jejum e louvor. Inclusive louvor sem música. Porque na igreja moderna, cantar é louvar a Deus. Você para a música, a igreja fica calada. Mas, na igreja moderna, quem canta está louvando a Deus. Se o pastor da sua igreja, o bonitinho, o bambambam, falar assim, olha pessoal, nós vamos ficar um mês aqui, só orando, a reunião vai durar no máximo 1 hora, 1 hora vai ter mensagem, 20 minutos de mensagem, 20 minutos de oração e 20 minutos de adoração. 1 hora só. É o suficiente. O que vai acontecer com a igreja dele? Acaba. Acaba, simplesmente. Olha que eu tenho um pouquinho de experiência. Só um pouquinho. A igreja dele simplesmente acaba. Engraçado, né? Que a igreja primitiva tinha isso. A igreja primitiva tinha palavra, oração e adoração. Não acabou. Ao contrário, ela cresceu. Nós somos descendentes da igreja primitiva, que tinha palavra, oração e adoração. Não tinha música, não. Não tinha circo. Não tinha Disneylândia. Não tinha casa lotérica. Não tinha feira do rolo, não. A igreja primitiva é só você ler. Palavra, oração e adoração. Ela subsistiu. Ela cresceu. Desenvolveu, e a igreja de hoje, que você frequenta? Então você é o incrédulo. E o seu pastor, ele não desperta a sua fé. Ele desperta a sua incredulidade. Só isso que ele faz. Porque se ele parar de fazer o que ele faz, ele não tem igreja. Ele não paga nem a luz da igreja. Porque as pessoas só dão oferta se o pastor falar que elas vão ser ricas com aquela oferta. Veja que situação que nós já chegamos. Por isso que a igreja está podre. Por isso que a igreja é um carnaval. Por isso que a igreja é uma palhaçada, um escândalo só. Eu tenho visto pela internet os escândalos. Impressionante. Igrejas aonde o pastor, o líder disse, não, a vigília da virada vai mudar a sua vida. Você vai passar pela porta, as portas vão se abrir para você. Eu vou te ungir, vou te abraçar. E a sua vida vai mudar. Eles estão chorando aí, porque as igrejas estão fechando, porque não tem dinheiro para pagar aluguel.
Os pastores estão roubando a oferta, outros estão comendo a mulher do outro pastor. É assim, mas você gosta disso. Você gosta. Tomé, ele não era um qualquer, simplesmente um discípulo mais incrédulo, como você. Como você. Imagine, né? Você vai comprar uma passagem de avião, aí você quer saber a idade do piloto, o nome do piloto, se ele é casado, solteiro, aonde ele mora, onde ele estudou, quem botou o querosene, quantos litros de querosene no avião, como é que está o pneu do avião, se está careca, se está recalchutado. Você quer saber todas as informações. Você não vai viajar nunca, porque não é assim. Você compra pela internet um papel. Você não sabe nem quem foi a pessoa que te vendeu aquele papel dizendo que aquilo é uma passagem de avião. E você, por sua vez, você paga no cartão de crédito. E aí você compra para 1 mês, 2, 3 meses de antecedência. Você não se preocupa se vai morrer antes, se o avião vai cair. Você não sabe quem é o piloto. Você simplesmente compra com 2, 3, 4 meses de antecedência. Vai para o aeroporto, arruma a mala, bota a sua melhor roupa, briga com o seu marido, com a sua esposa, porque estava muito tarde, está saindo tarde, sempre tem uma briguinha, porque está muito mole, e porque a mulher quer colocar 3, 4 roupas, quer levar 10 malas para passar 2 dias, porque mulher assim, ela vai passar 2 dias, ela quer levar 10 malas. Aí tem uma briga. E você comprou a passagem. Você sabe quem é o piloto? Não. Você sabe o nome da aeromoça? Não. Você sabe quem botou gasolina? Não. Você sabe quem é o mecânico do avião? Não. Você sabe quem construiu o avião? Não. Você não sabe nada. Simplesmente você acredita num pedaço de papel. Isso é fé. Agora, na igreja, não basta apenas esse pedaço de papel. Na igreja, isso aqui não é suficiente. É necessário um circo, uma casa lotérica, um bordel espiritual. Na igreja, isso aqui não é suficiente. O pastor tem que se fantasiar de judeu. O pastor tem que apagar a luz. O pastor tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Por quê? Só esse papel aqui, a Bíblia, já não vale mais. Mas para você viajar para qualquer outro país, um pedaço de papel vale a pena. Um pedaço de papel é suficiente. E às vezes você não usa nem o papel mais, você usa o celular. Você chega lá no balcão da companhia, você mostra o teu celular, está lá toda a informação que você comprou a passagem. Não precisa nem de papel, o papel está acabando, tudo é pelo celular. Mas na igreja, o bambambam da fé, ele não acredita nisso. E ele te inspira a ser incrédulo. Ele te alimenta a ser incrédulo. Ele faz você ser incrédulo. Então a igreja é uma fábrica de incrédulo. Os que estão fora da igreja não são incrédulos, porque eles são ricos, porque eles são poderosos, porque eles são conquistadores. Mas dentro da igreja só tem pobre. Ué, aonde estão os incrédulos então? Dentro ou fora da igreja? Me responda, se você é honesto. Me responda, aonde estão os incrédulos? Fora da igreja ou dentro das igrejas? Eu estou mostrando para você que é dentro da igreja. Tomé era um incrédulo. Jesus chamou ele de incrédulo. Como você é incrédulo? Um dia, eu sempre falo isso, né? Já vou terminar. O pastor me conhece de muitos anos, ele disse: bispo, eu vejo os seus vídeos e eu decidi não dar mais nada, não enganar mais as pessoas. Em uma semana, bispo, apenas, eu tinha 100 pessoas. Reduziu para 25 em uma semana. Aí eu falei: tá vendo como é que você estava enganando? Você não tinha igreja. Você tinha um bando de gente ali, parecia uma feira. Ele disse para mim: bispo, uma semana, de domingo a domingo,
75 pessoas desapareceram da igreja. Eu tinha 100. Eu fui obrigado a trabalhar de Uber, porque a oferta não estava pagando nem a luz da igreja. Eu falei, tá vendo? Você estava enganando, isso é o fruto do seu trabalho. É o fruto do teu engano. Se você quer que Deus te honre, seja honesto, seja verdadeiro com as pessoas. Senão, você vai ser. Você engana, também o povo te engana. O povo também te enganou, porque você estava enganando eles. Você enganou que era pastor. O povo enganou que era cristão. Eras por elas. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Não seja incrédulo como Tomé. Não seja incrédulo. Leia. Porque a sua incredulidade vai custar caro. Pastor, eu falo para você. Você está mais perto do inferno do que do galardão. Escuta o que eu estou dizendo para você. Basta você ler as cartas de Apocalipse. Você, pastor, que engana, você está mais perto do inferno do que do paraíso. Acredite se quiser. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Basta que você me chame no Message, se quiser conversar comigo, qualquer coisa, ou se quiser o número do Pix, eu te dou. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Boa tarde.